Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor William. Nessa oportunidade, nós daremos continuidade ao nosso estudo sobre equações do segundo grau. Para esta aula, trouxemos alguns exemplos envolvendo equações do segundo grau completas e incompletas. Então vamos lá. No exemplo de número 1, nós temos uma praça quadrada cuja área dessa praça quadrada é de 4.700 metros quadrados. Então, nós temos uma área de uma praça quadrada cuja área dessa praça é de 4.900 metros quadrados. Deseja-se saber a medida do lado dessa praça. Então, observamos que se essa praça ela tem o formato de um quadrado, nós utilizaremos a área de um quadrado. A fórmula para calcular a área de um quadrado aqui é igual a L ao quadrado. Só que nós temos a área e queremos encontrar o lado que é o x. Então, nós vamos fazer a mudança de posição aqui. Fica assim, ó, L ao quadrado igual a aqui. É a mesma fórmula, estamos apenas mudando a posição. O que nós temos aqui? Nós temos uma potenciação. Nós vamos pegar essa potenciação e expressá-la em uma radiciação. Como o expoente é 2, então esse expoente 2 vira a raiz quadrada de aqui. L é igual a raiz quadrada de aqui. Aqui é a área do quadrado. Pronto. Agora nós temos a área do quadrado, que é 4.900. Vamos substituir no aqui. E o L é o lado que é o x. Nós vamos substituir por x. Então fica assim, x igual a raiz quadrada de 4.900. X é igual. Observa que eu tenho uma raiz quadrada com número com zero. Se pega esse 4.900, esquece o zero, deixa o zero para lá. Calcula a raiz quadrada do 49, é 7. Como você tem dois zeros, você pega apenas um zero. Então, pega um zero, x igual a 70. Então, esse é o resultado do lado dessa praça quadrada. Agora, no exemplo de número 2, nós temos um quadrado de lado x, e nós temos um retângulo de lados 20 e x. Então, o que diz o problema? Nesse exemplo de número 2, diz que a área desse quadrado é igual à área desse retângulo. A área desse quadrado é igual à área desse retângulo. Então, o que nós devemos fazer? Vamos usar a fórmula para a área do quadrado e depois vamos utilizar a fórmula para a área do retângulo, ficando assim. A área do quadrado é o lado elevado ao quadrado. A área do quadrado é igual. Quem é o lado aqui? O lado é x, fica x ao quadrado. Você deixa aqui reservado por enquanto. Agora vamos calcular a área do retângulo. A área do retângulo é a base vezes a altura. A área do retângulo, a base é 20, vezes a altura, que é o x. A área do retângulo, 20 vezes x, dá 20x. Você deixa reservado aqui. Então, o problema diz que a área desse quadrado é igual à área desse retângulo. Ou seja, o aqui é igual ao AR. No lugar do aqui, vou colocar o valor que é o x ao quadrado, que nós encontramos. No lugar do AR, vamos colocar o 20x. Aí eu fiquei com uma equação do segundo grau, incompleta com A e B, porque nós não temos o termo sem a incógnita, que é o termo C.
Como a equação é do segundo grau, esse 20x tem que vir para o primeiro membro com a operação inversa, ficando assim, x ao quadrado. Ele está positivo, passa para cá negativo. Você iguala a zero. Aí eu tenho uma equação do segundo grau incompleta com A e com B. Vou utilizar a fatoração para poder resolver. Observa, eu tenho x aqui no primeiro termo e tenho x no segundo termo. Só que esse x está elevado a 2 e esse x está elevado a 1. Então eu pego o x de menor potência e coloco em evidência, assim, ó, x. Aí eu abro um parênteses. O que eu farei agora? Eu vou pegar esse x ao quadrado aqui, ó, e vou dividir por esse x, ficando assim, x ao quadrado dividido para x. Lembrando que aqui não aparece expoente, o expoente é 1, logo eu tenho uma divisão de potência de mesma base. Em uma divisão de potência de mesma base, você repete a base e vai subtrair os expoentes, 2 menos 1. 2 menos 1 é 1. Só que x elevado a 1 é o mesmo x. Então, você coloca o x aqui, ó. Então, x ao quadrado dividido para x dá x. Por quê? Porque x vezes x é x ao quadrado. Aí menos. Agora você pega esse 20x aqui, ó. Pega esse 20x e divide pelo x que está em evidência. O que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho x multiplicando em cima e dividindo embaixo. Eu cancelo ele. Ficou apenas o 20. Esse 20 vem para cá. Aí fecho parênteses. Por quê? 20 vezes x dá 20x. Igual a 0. Agora o que eu farei? Vou pegar esse x de fora e igualar a 0. Fica assim, ó, x', que é a minha primeira raiz, é igual a 0. Pronto. Só que como se trata de medida, não existe medida zero, medida de comprimento zero. Então esse zero aqui, ó, não serve, porque se trata de medida. Agora eu pego do meio, aqui o de dentro do parênteses, ó, x menos 20, e vou igualar a zero também. Isolo x igual, está menos 20, passa para o segundo membro com a operação inversa, ele vai para lá 20. Então, a minha segunda raiz. Esse aqui é o valor de x. Vamos agora para o exemplo de número 3. Ó, eu tenho essa equação do segundo grau. Agora é uma equação do segundo grau completa, porque eu tenho A, B e C, certo? Então, eu quero resolver essa equação pelo método da fatoração do trinômio quadrado perfeito. Então, eu tenho uma equação do segundo grau, eu quero resolver pelo método do trinômio quadrado perfeito. O que eu faço? Eu calculo a raiz quadrada do primeiro, que é o x ao quadrado. Ó, índice igual expoente, cancelo o índice e cancelo o expoente, ficou só o x. E eu calculo a raiz quadrada do terceiro, que é o 36. Raiz quadrada de 36 é 6. Agora, para eu saber se esse trinômio quadrado perfeito, que está representado por essa equação, de fato ele representa um trinômio quadrado perfeito. Então, para eu verificar isso aqui, eu pego a raiz quadrada do primeiro, pego a raiz quadrada do terceiro e multiplico por 2, ficando assim, ó, 2 vezes o x vezes o 6. 2 vezes o x dá 2x, vezes 6 dá 12x. Perceba que deu o mesmo valor aqui do meio. Então, se der o mesmo valor, significa dizer que esse trinômio, ele é um trinômio quadrado perfeito.
Pronto, já sabemos que é um trinômio quadrado perfeito. O que nós faremos agora? Então, nós vamos abrir um parênteses, pega o resultado da raiz quadrada do primeiro, vai olhar aqui, ó, esse primeiro sinal, que é menos, pega a raiz quadrada do terceiro, fecha o parênteses e eleva ao quadrado. Por que eleva ao quadrado? Porque a minha equação é uma equação do segundo grau. Igual agora a zero. O que eu farei agora? Eu vou pegar, eu tenho uma potenciação, e eu vou pegar essa potenciação e expressá-la em uma radiciação. Como? Eu vou repetir esse x menos 6 sem parênteses, igual a mais ou menos a raiz quadrada do zero. Esse expoente 2 vai ser expresso na raiz quadrada do zero. Só que zero não tem sinal, então não haverá necessidade de nós colocarmos esse mais ou menos. Só se o zero aqui fosse outro numeral. Então, nesse caso, eu vou repetir o x menos 6, já não vou colocar mais o mais ou menos. Por quê? Porque zero não tem sinal. Raiz quadrada de zero, zero. Isolo x, x igual. Está menos 6, passa para o segundo membro com a operação inversa, 6. Então, meu x aqui é igual a 6. Exemplo agora de número 4. Ó, no exemplo de número 4 agora, nós vamos utilizar a fórmula de Bhaskara para podermos resolver. Nós vamos calcular utilizando a fórmula de Bhaskara. Eu tenho x ao quadrado menos 10x menos 11 igual a zero. Pela fórmula de Bhaskara, primeiro temos que destacar o valor de A, o valor de B e o valor de C. O que é o valor de A? O valor de A é o coeficiente ou numeral que acompanha o x ao quadrado. Nesse caso, não aparece, então é 1. Quem é o B? O B é o coeficiente ou numeral que acompanha o x que não está ao quadrado. Nesse caso, é menos 10. Tem que tomar cuidado com o sinal, tem que colocar o número de acordo com o sinal. E quem é o meu termo C? O meu termo C é o termo independente, aquele numeral que não possui x. Então, menos 11. Agora, o que nós faremos? Vamos calcular o delta. Delta é igual a B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual a B ao quadrado. Quem é o B? Menos 10. Você abre um parênteses porque o 10 está negativo. Menos 10 elevado ao quadrado. Menos 4 vezes o A. Quem é o A? 1. Vezes o C. Quem é o C? Menos 11. Coloque em parênteses porque ele está negativo. Repete aqui, delta é igual. Base negativa elevado a expoente par dá positivo. 10 ao quadrado dá 100, porque 10 vezes 10 é 100. Aqui você faz logo o jogo de sinal. Menos com menos dá mais. 4 vezes 1 dá 4, vezes 11, 44. Delta é igual a 100 mais 44 dá 144. Pronto, agora nós colocaremos na fórmula de Bhaskara. X igual a menos B, mais ou menos, raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes A. X é igual o menos da fórmula, esse menos é da fórmula, o menos do B. Aí você vai para o B, o seu B também é negativo, ó. Tem o menos da fórmula e o menos do B. Você tem que abrir um parênteses e colocar o valor do B dentro do parênteses, não esquecendo o menos da fórmula. Mais ou menos a raiz quadrada do delta. Quanto foi o delta? 144. Sobre 2 vezes o A. Quem é o A? O meu A é 1. X igual, menos com menos dá mais, ficou 10. Mais ou menos a raiz quadrada de 144 é 12, porque 12 vezes 12 dá 144. 2 vezes 1 dá 2. Então, agora eu vou pegar o meu x'
Vou pegar o 10 mais 12, e o x'. Vou pegar somando, ó, 10 mais 12 sobre 2. 10 mais 12 dá 22, dividido para 2. Isso aqui é igual a 11. E vou pegar agora o meu x duas linhas. Eu peguei o 10 somando com 12, agora eu pego o 10 subtraindo 12. Porque é o mais ou menos. Eu pego um positivo, depois eu pego um negativo. 10 menos 12, como o maior é negativo, fica menos 2. Dividido para 2 igual a menos 1. Então, finalizamos aí esses 4 exemplos. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero ter sido bastante claro nas minhas explicações. Espero que vocês tenham compreendido. Se vocês gostaram, deixe aí o seu like, o seu comentário. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.